Gravando. Então, Marcos, a gente veio fazer esse trabalho contigo, né? Como aluno lá do curso de saúde coletiva da URGS. E a gente está trabalhando com o Hospital São Pedro. Então a gente passou todo aquele histórico lá, não sei se tu conhece o Edson, né? E a gente gostaria de fazer umas perguntas para você, né? Que são bem simplesinhas, para a gente poder apresentar lá, como eu te disse, né? Dar um up no nosso trabalho. Então, a primeira ideia seria o seguinte: o que te levou a criar a lei da reforma psiquiátrica? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: em 1990, no início do meu primeiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa, eu comecei a ser convidado pelo Movimento Gaúcho de Saúde Mental, pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental, para participar de várias atividades, como debates, palestras, enfim, eventos que eles organizavam para discutir a reforma psiquiátrica brasileira. E a ideia que se colocava naquele momento era a necessidade de se mudar o modelo de atenção em saúde mental que havia no Brasil, que era até então um modelo quase que exclusivamente centrado no hospital psiquiátrico, né? Um modelo que a gente chama hospitalocêntrico. Então o hospital ele é o centro das atenções e não havia recursos ambulatoriais, não havia recursos de natureza comunitária para atender as pessoas, né? Eu comecei a participar então a convite, né, dessas atividades e fiquei interessado pelo tema, me pareceu fascinante a necessidade de uma ampla reforma como essa. A partir desse primeiro envolvimento houve um fato, entretanto, esse fato foi um fato detonador da necessidade de fazer algo na Assembleia Legislativa, do ponto de vista legal. Se comentava aqui no Rio Grande do Sul, naquela época, do interesse do governo do Estado de vender, de alienar a área do Hospital São Pedro. Então toda essa área onde está hoje o Hospital São Pedro, que é uma área muito grande e muito valorizada do ponto de vista imobiliário, né? Havia ali, se comentava na época, então, um projeto do governo do Estado, na época o governador era Alceu Colares, para que houvesse um grande empreendimento imobiliário ali. Então haveria uma espécie de permuta, né? Os pacientes seriam colocados em outro lugar e aquela área seria então, como se diz, aproveitada comercialmente. E ficou evidente para mim, quando eu soube dessa história, que nunca se confirmou se isso foi um boato, se foi um projeto, enfim, mas que era preciso fazer algo imediatamente, porque a transferência, na época o São Pedro tinha, sei lá, quase 1000 pacientes asilares naquela época, um grupo grande de pessoas moradoras do São Pedro, com uma média de internação psiquiátrica de 25 anos. Então transferir essas pessoas automaticamente de um lugar para outro, né, sem nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de adaptação, poderia significar numa sentença de morte para várias delas, porque são pacientes, em grande medida deles, em grande parte, cronificados, que não têm mais condições, boa parte pelo menos deles, de recomeçar uma vida em outro lugar, né? O São Pedro virou um mundo no qual eles habitam, até por conta do longo período de internação psiquiátrica. Isso precipitou então a vontade de fazer algo na Assembleia. E aí começamos a reunir com os primeiros técnicos, as primeiras pessoas com quem eu tinha contato para pensar um projeto de lei. Surgiu então a ideia de fazer a reforma psiquiátrica no estado do Rio Grande do Sul, né? A partir daí é toda uma outra história, enfim, mas o começo foi assim. Uhum. E Marcos, me diz uma coisa: quais eram as tuas perspectivas na criação da lei? O que tu pensava? Pois é, no começo a ideia era muito simples, né? Eu diria assim, até uma ideia simplória. A proposição inicial que eu apresentei na Assembleia Legislativa era até ingênua, eu diria. A ideia básica era: vamos definir uma data, um prazo, para que o Rio Grande do Sul possa acabar com os hospitais psiquiátricos, para que não haja mais manicômios, né? E nesse período, então, nós vamos formular outras maneiras de atenção à saúde mental. Claro que foi importante porque essa iniciativa ela produziu uma polêmica muito grande, ela produziu o debate, né? Fecha, não fecha, abre, não abre, enfim, isso foi muito discutido naquele momento. Mas logo que as discussões aconteceram, eu acho que quando a gente discute política pública, a gente tem que ter essa capacidade de ouvir os outros, né? De ouvir inclusive as críticas que são feitas, os argumentos que são apresentados. Porque às vezes a pessoa que está criticando, ela pode não ter a resposta correta, mas a crítica dela está batendo num ponto correto, né? Que é preciso buscar uma alternativa. Então, o debate público, né, que caracteriza uma democracia, ele tem essa virtude quando as pessoas de fato estão procurando o que é de melhor, né, para a população. E eu comecei a perceber, quer dizer, que havia críticas importantes ao projeto, que ele era muito simplificado, que o desafio em saúde mental não era simplesmente fechar hospitais psiquiátricos, que era uma coisa muito mais complexa. E eu tive a chance, logo depois, de participar de muitas reuniões e fazer algumas viagens. Fiz uma viagem a Buenos Aires, onde havia um seminário que discutia a primeira lei da América Latina de reforma psiquiátrica, a lei da província de Rio Negro, aprovada na Argentina. E quando eu vi o texto aprovado pelos argentinos,
nessa província de Rio Negro, eu percebi que eles estavam tratando a reforma psiquiátrica de uma forma muito mais consistente, muito mais séria, né? E basicamente defendendo o seguinte, que os manicômios iriam fechar naturalmente a partir do momento em que houver serviços de atenção mais resolutivos, né, que sejam melhores do que aqueles que tradicionalmente eram oferecidos. Então, a extinção dos manicômios, que são de fato estruturas ultrapassadas, enfim, ela será uma decorrência do êxito de políticas públicas e não uma determinação de uma lei que manda fechar. Né? E quando eu compreendi isso, foi muito importante, porque já no retorno ao Brasil eu apresentei um substitutivo ao meu próprio projeto. Então, o projeto que acabou sendo votado, depois de muita discussão, não foi aquele primeiro ingênuo, né, que simplesmente mandava fechar os hospitais. É um segundo, bem mais desenvolvido, já fortemente influenciado pela reforma psiquiátrica argentina, que estabelece essa ideia de uma política pública em saúde mental, né, que vai construir CAPs, que vai construir centros de atendimento, pensões protegidas, enfim, uma série de alternativas de políticas de saúde mental, e que não fala em fechar o hospital, simplesmente proíbe que eles sejam ampliados e que se construam novos hospitais psiquiátricos. Então isso a lei de fato colocou, e foi muito correto ao colocar isso. Ela estabeleceu também uma política, uma diretriz de saúde mental muito importante, que é a possibilidade de abertura de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, porque o nosso problema não é a internação psiquiátrica estrito sensu, o problema sempre foi como é feita essa internação e aonde ela é feita. Né? As internações psiquiátricas, elas são muitas vezes necessárias. Então, quando a pessoa está em surto psiquiátrico, ela está em risco da sua própria segurança, ou pode colocar em risco a vida de outras pessoas, é evidente que é preciso uma medida de proteção, e a internação psiquiátrica é essa medida de proteção. O problema é que se essa internação psiquiátrica for realizada num hospital psiquiátrico, ela vem acompanhada de dois problemas, inevitavelmente. Primeiro, o risco desse paciente na internação é muito maior, porque o hospital psiquiátrico não está preparado para enfrentar as chamadas comorbidades. Então, se esse paciente psiquiátrico tiver uma parada cardíaca, não vai ter infraestrutura nesse hospital para atender a parada cardíaca. Né? Eu cito um caso aqui em Porto Alegre, não vou citar o hospital, enfim, onde uma menina teve uma parada cardíaca e o hospital psiquiátrico chamou o SAMU. Né? Então, o hospital psiquiátrico é uma estrutura muito débil do ponto de vista de atenção em saúde mental, em saúde em geral. Ela não tem essa infraestrutura de profissionais, de recursos para atender as comorbidades. Então, o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é impressionante, é o seguinte: uma internação psiquiátrica em hospital psiquiátrico implica necessariamente em estigma. Então, essa pessoa vai sair de lá como se ela estivesse carregando um escrito na testa, louco. Né? Se o sujeito baixou no hospital de clínicas com uma depressão grave, ele baixou no clínicas. Agora, se baixar no São Pedro e baixar no Espírito, é louco. Né? Então, o estigma social sobre o paciente psiquiátrico é muito grave, porque isso vai marcar pelo resto da vida, isso vai dificultar a inserção social dele, a conseguir emprego, etc, etc. Então, a ideia da lei é também canalizar as internações psiquiátricas para hospitais gerais, né? De tal forma que nós evitemos esses dois problemas, os riscos à saúde e também o estigma social. A gente formulou uma outra pergunta aqui então. O que tu pensavas na época da aprovação? A Pérez já deu para nós na cara, né, nessa segunda pergunta. A implantação e como foi a aceitação pelos autores envolvidos? Olha, o primeiro comentário que é preciso fazer é o seguinte: esse foi um projeto muito polêmico naquela época, ele dividiu as opiniões aqui no Estado. Houve desde o início um setor muito forte, porque politicamente representativo e economicamente forte, né, que são os donos dos hospitais psiquiátricos, que, claro, sempre foram contra a reforma, né, foram os principais adversários o tempo inteiro. E eles tinham lá na Assembleia Legislativa os parlamentares, deputados que defendiam os seus interesses, que concordavam com as suas opiniões. Então, a Assembleia está muito dividida. No dia da votação do projeto, a gente estava assim calculando na ponta do lápis os votos. E quando a gente fechou a contagem, nós tínhamos um voto a mais. Então eu sabia assim que se o projeto fosse votado aquele dia, nós íamos vencer por um voto de diferença. E quando todos souberam desse cálculo, porque é fácil calcular, são 55 deputados, você sabe a posição de cada um previamente. Quando todos ficaram conscientes, né, cientes de que haveria uma maioria de um voto a favor do projeto, todos os que eram contra votaram a favor do projeto. Então esse projeto foi aprovado por unanimidade, que é uma coisa mágica, porque ele nunca foi unânime, né? Ele sempre foi um projeto polêmico. Mas eu imaginei, o que aconteceu foi o seguinte: aqueles que se descobriram minoria no dia da votação fizeram um cálculo. O cálculo era o seguinte: essa é uma lei histórica, a primeira lei de reforma psiquiátrica do Brasil. Então seria preferível se associar à vitória do que demarcar a derrota. Entende? Então foi mais ou menos isso. Mas a unanimidade da votação ela é artificial, ela não retrata o que foi de fato a discussão, o debate que sempre dividiu as opiniões. Bom,
O que se dizia na época da aprovação da lei é que essa é uma lei que levaria a saúde mental para o caos, porque nós estávamos congelando a capacidade de internação psiquiátrica em hospitais psiquiátricos. Então os opositores da lei diziam isso. Isso aqui é uma lei que vai levar o Estado para o caos, a saúde mental. O que aconteceu nesse período todo, desde 94, com a aprovação da lei, não foi isso. O que aconteceu foi uma coisa muito diferente. Nós tivemos uma ampliação muito grande de atenção em saúde mental no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que proporcionalmente mais CAPs tem no Brasil. Quer dizer, não é um número absoluto, mas proporcionalmente à população tem mais que São Paulo. Né? Então, porque é um estado pioneiro na reforma, então ele foi o primeiro a começar a construir essa rede de a reforma psiquiátrica. Começou por aqui. Né? E a lei estadual ajudou muito nisso, por ter sido a primeira lei brasileira. Segundo ponto importante, ao longo desse período todo, desses anos todos, a demanda por internação psiquiátrica no Rio Grande do Sul vem caindo ano a ano. Então o Sindicato dos Médicos mente descaradamente quando diz que há um problema de falta de leitos psiquiátricos, porque o que eles estão jogando na população é um dado que é o seguinte, que eles não estão dizendo é o seguinte, é que a demanda por internação psiquiátrica hoje é basicamente de alcoolismo e drogadição. Então, o número de exigência de internação psiquiátrica cresceu muito por conta de casos de alcoolismo e drogadição. Agora, onde é que está dito que alcoolistas e drogaditos devem ser internados em hospitais psiquiátricos? Quer dizer, o que falta, na verdade, no Brasil são instituições especializadas no tratamento, na atenção à drogadição e ao alcoolismo. Nós não temos isso. Então, bom, o sujeito é dependente químico de crack. Faz o que com o cara? Enfia no São Pedro. Aí não tem leito, vai do órgão judicial e manda. Aí não tem leito, está faltando leito, entende? Mas não para doença mental, porque a demanda de internação psiquiátrica é a demanda de doença mental. O paciente psiquiátrico típico, tradicional, o cara que é esquizofrênico, que tem algum tipo de problema sério, que tem que ser internado eventualmente, essa demanda vem caindo desde a aprovação da lei. Né? Por quê? Porque nós criamos com a lei um impulso muito forte para que serviços em saúde mental fossem abertos. Então tu tinha antes uma população desassistida, que não tinha serviço nenhum em saúde mental, os pacientes psiquiátricos que existiam não eram atendidos em lugar nenhum, aguardavam o próximo surto, quando entrava em surto internava. Aí tu abre um CAPS, abre um serviço de atenção em saúde mental, as pessoas passam a ser atendidas. Quando elas passam a ser atendidas, tu previne o surto, porque agora elas estão sendo medicadas, agora há acompanhamento, etc. Então tu tem uma redução da demanda por internação psiquiátrica. Isso aconteceu e vem acontecendo. Eu provo para vocês com os números. É sensível. A cada ano se interna menos pessoas no Rio Grande do Sul por problemas de saúde mental. O que há é uma avassaladora demanda por internação psiquiátrica de casos de drogadição e alcoolismo. Isso sim. Nós estamos vivendo uma epidemia, né, de casos de crack, de casos de alcoolismo, enfim, de outras drogas, dependência química, é um problema muito sério. Agora, isso não é um problema da lei da reforma psiquiátrica, nem é um problema psiquiátrico estrito sensu. Isso é um problema de saúde pública, que deve merecer um outro tipo de atenção. Então tá. E hoje? Passados 19 anos da aprovação da lei aqui no Rio Grande do Sul, como é que você vê a aplicação da lei? Eu acho assim, se a gente for fazer um balanço assim, desses quase 20 anos, a realidade que nós tínhamos há 20 anos atrás e que temos hoje, quer dizer, esse balanço ele é altamente positivo. Né? Eu tenho assim, consciência disso, há muitos argumentos para defender o êxito dessa experiência, é uma política exitosa de reforma psiquiátrica. Agora, isso não significa que essa seja uma experiência satisfatória e que não haja nenhum ponto a ser acrescentado ou melhorado. Pelo contrário, eu acho que há muitos gargalos. Né? O mais sério no Rio Grande do Sul começa com a capital. Quer dizer, Porto Alegre é uma cidade que sempre, historicamente, investiu muito pouco em saúde mental. Aliás, uma marca de vários governos, aliás, de diferentes partidos. Né? Os governos do PT fizeram assim, o PMDB fez assim, o PDT fez assim. É um certo descaso na área da saúde mental. Então, poucos investimentos têm sido realizados nos últimos 30 anos em Porto Alegre em saúde mental. Né? O que faz com que na capital dos gaúchos exista ainda hoje poucos serviços. Né? Se a gente for comparar a realidade de Porto Alegre com a realidade das principais cidades do interior do estado, o interior está muito melhor, está muito mais bem servido. Né? Ainda hoje nós temos algumas experiências que são assim modelares. No Rio Grande do Sul nós temos a experiência de São Lourenço do Sul, uma pequena cidade de cerca de 50, 60 mil habitantes, que tem seguramente um dos melhores serviços de saúde mental do mundo. Né?
Então essa experiência de pequenos municípios que investiram, construíram uma rede de atenção em saúde mental, que tem profissionais capacitados, enfim, ela vem se reproduzindo em vários lugares, mas isso não chegou em Porto Alegre. Então Porto Alegre é um ponto central assim do sucesso da reforma. É preciso que os governos, especialmente as prefeituras, invistam mais em saúde mental na capital do Rio Grande do Sul. Acho que há desafios pendentes que envolvem especialmente a formação dos profissionais que atuam na área. Uma das coisas que a gente tem dito ao longo desses anos é que o manicômio não é um espaço físico. O manicômio não é um conjunto, não é um prédio. O manicômio é uma lógica, é uma forma de ver o mundo, uma forma de se relacionar com as pessoas. E essa lógica manicomial, que é essa forma de olhar para as pessoas e não ver as pessoas, não ver a doença na pessoa, não ver a pessoa, não ver o direito de cidadania no outro, desconsiderar as necessidades do outro. Quer dizer, essa lógica manicomial ela pode ser reconstruída em qualquer lugar, inclusive dentro de um CAPS. Então eu posso ter uma lógica manicomial operando dentro de um CAPS. Quer dizer, o serviço de natureza comunitária não vai ser por si só uma solução se as pessoas que trabalham ali não estiverem imbuídas dos ideais da reforma. Se houver ali uma divisão de tarefas entre, bom, eu sou médico, tu é enfermeira, então nós somos diferentes, porque eu sou médico, eu faço isso, mas não faço aquilo. Se começa a construir esse tipo de relação, uma relação muito tradicional, tu começa a abrir o espaço para que de repente tenha cadeados, tenha uma manipulação de chaves, e assim vai. Quer dizer, então a lógica manicomial ela é a coisa mais tradicional, é aquilo que sempre foi feito, é aquilo que as pessoas aprenderam a fazer nas suas formações tradicionais. É preciso estar atento com relação a isso, para que a reforma psiquiátrica não seja colonizada, digamos, por essa lógica tradicional. Hoje eu tenho muito receio, por exemplo, do que está acontecendo, acho que é um tema central assim, para se debater, com as chamadas comunidades terapêuticas do Brasil. Nós temos hoje uma tendência, eu espero que isso não se revele como uma política, mas a princípio parece que há uma intenção muito clara do governo federal de investir recursos muito vultosos, repassando dinheiro diretamente às comunidades terapêuticas para tratamento de drogaditos e alcoolistas, especialmente para a dependência química do crack. Grande parte desses centros, enfim, de atenção, eles são clínicas, alguns são chamados, outros fazendas terapêuticas, enfim, essas instituições, que hoje abrigam, na ausência de qualquer política do Estado, então surgiram essas ONGs, etc., instituições religiosas que recebem drogaditos. Grande parte desses serviços são oferecidos por religiões, por grupos de religiosos. Agora, recentemente, o Conselho Federal de Psicologia e a Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma inspeção nacional. Num único dia, cerca de 200 técnicos, no mesmo momento, visitaram 68 clínicas ou instituições desse tipo no Brasil todo, em todos os estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. E o relatório que eu acabei de ler essa semana, que eles produziram, é alguma coisa assim impressionante, porque demonstra uma quantidade enorme de violação praticada dos direitos humanos dessas pessoas que são lá internadas. Então, tipo assim, usuários de drogas que estão internados contra a sua vontade nessas instituições e que são obrigados a cavar buracos de 3, 4 metros de fundura e depois tapar o buraco, cavar de novo e tapar o buraco, com medidas punitivas. Quer dizer, ninguém está se preocupando com o que está acontecendo lá dentro. Primeiro porque os usuários que estão lá são pobres. Segundo porque essas pessoas que estão lá são religiosas. Então você imagina que o cara é religioso e está fazendo uma coisa boa. Entendeu? Mas o fato das pessoas ser religiosas não diz nada a respeito da sua capacidade moral, do seu senso moral, do cuidado com o outro. O sujeito pode ser um fascista e ser muito cristão. Enfim, as coisas não estão vinculadas uma com a outra. E o governo injetando recurso público, milhões nesse tipo de financiamento, quem controla isso? Que política é aplicada lá dentro? Que visão de saúde há lá dentro? Então nós estamos, por um lado, tentando superar o modelo manicomial aqui e, de outro lado, abrindo espaço e fortalecendo pequenos manicômios, talvez mais cruéis e menos capacitados, surgindo agora dessas instituições religiosas preocupadas com o tratamento do crack ou com a dependência química, enfim. E, no fundo, a fim de dinheiro do Estado, de mamar nas tetas do Estado. Então, eu acho que é preciso estar alerta para esse tema, que eu acho que talvez seja um grande tema novo assim, na área da saúde mental, quer dizer, o que fazer com a dependência química de drogas, especialmente do crack, que é uma droga forte, para que a gente possa dar a resposta técnica adequada a isso e ao mesmo tempo não cair numa armadilha que às vezes é montada na opinião pública. Então a gente vai lá, faz uma pesquisa que é meio assim, como a Confederação Nacional dos Municípios fez, uma metodologia ridícula,
por telefone, entrevisto o secretário de saúde e pergunto, tem droga na sua cidade? O cara, tem droga aqui. Manchete, 98% dos municípios brasileiros tem droga. Bom, não preciso nem ligar para saber que tem droga em todos os municípios. Né? Isso é manchete dos jornais. A situação está fora de controle. Se cria uma imagem que a coisa está fora do controle. Para que se cria essa imagem? Para dizer, queremos dinheiro, manda dinheiro para as comunidades terapêuticas para a gente tratar os nossos dependentes. Né? Então acho que esses temas eles continuam enganando as pessoas, sabe? A imprensa envolvida nessa manipulação não se dá conta de que pode ser utilizada, né, para interesses escusos, né? E a gente tem que estar alerta, assim, quem é técnico da área tem que estar alerta para isso. Marcos, então para finalizar, a gente gostaria de saber de ti quais os pontos que você destaca como avanços nessa área após a implantação da lei? Olha, há várias coisas muito importantes. A primeira, antes da reforma psiquiátrica do Rio Grande do Sul, depois dos outros estados e da lei federal também, que é bem posterior, nós não tínhamos no Brasil aquilo que a gente chama do devido processo legal para a internação de uma pessoa. Mas o que é uma internação que é feita contra a vontade de alguém? É um processo onde tu subtrai a liberdade dessa pessoa. Então eu estou pegando alguém que não quer ser internado, estou dizendo, agora tu vai ser internado compulsoriamente. Né? Para fazer isso, eu preciso ter um devido processo legal, é preciso que alguém tome a decisão, seja responsável por ela, que essa pessoa possa recorrer da internação compulsória, no caso, contra a sua vontade. Mas é preciso haver um processo legal que organize essa possibilidade. Nós não tínhamos isso antes da reforma. Então era comum, por exemplo, que um simples diagnóstico de um médico, dizendo, olha, tu está mal, tem que ser internado. Não, eu não quero ser internado, doutor. Não importa, vai ser internado. Quer dizer, a partir desse diagnóstico, recomendo internação, tudo aquilo que o paciente fizer é interpretado como sintoma, entende? Então se ele começar a gritar e ser contra, né, é porque é louco. Então isso aí é sintoma da loucura. Então isso era muito comum, quer dizer, o que havia no Brasil era um processo industrial de internações psiquiátricas, grande parte deles abusivas, né, feitas a pedido de um familiar, porque o cara estava incomodando em casa, porque é estranho, porque não sei o que, porque não trabalha. Então foi interno. E uma indústria que se beneficiava disso, porque, evidente, se eu tenho uma clínica privada que fatura contra o SUS, né, e tem lá uma diária, né, do SUS, bom, a pessoa vai dizer, mas a diária do SUS é muito pequenininha. Sim, mas a minha clínica tem 1000 internos. Eu recebo aquela diária 1000 vezes por dia, né, para manter um paciente que é baratíssimo. Quer dizer, na área de saúde mental, tu não tem investimentos para serem feitos do ponto de vista de equipamento. Não, o investimento maior é em pessoas, né, são em profissionais, é na conversa, no acompanhamento, no tratamento. A medicação é barata, enfim. Então, se montou no Brasil uma indústria da loucura, né, que funcionava assim, quer dizer, quanto mais internações tiver, melhor. Aumenta o faturamento das empresas. Quanto mais tempo o cara ficar internado, melhor. Né? Se sair da internação e voltar dali a uma semana, melhor para a indústria. Né? Eu estou faturando mais. Quer dizer, nós acabamos com isso. Né? Então, na verdade, essa dinâmica ela ainda existe, mas hoje ela já é minoritária nos gastos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está investindo mais hoje na rede ambulatorial e municipal de atendimento do que na remuneração de internações psiquiátricas. Isso é muito importante, né? Ao fazer isso, nós defendemos os direitos dessas pessoas que antes eram submetidas e tratadas como se fossem objetos, né? Bastando um diagnóstico médico. Hoje os médicos sabem o seguinte, se eles recomendarem uma internação psiquiátrica, eles têm que informar o Ministério Público em 24 horas. Então o médico tem que informar, a obrigação dele informar. Se lá no Ministério Público bater uma denúncia de que a internação foi abusiva, que não era necessária, ou mesmo sem denúncia, se o Ministério Público quiser, ou a Defensoria Pública quiser, eles podem formar uma comissão e ir até essa unidade onde a pessoa está internada para averiguar essa internação. Se de fato ela foi necessária ou não. Eles podem constituir uma junta de profissionais da área para saber se a internação foi necessária ou não. Então, só esse mecanismo que a nossa lei criou já diminuiu, já deu uma diminuída enorme das internações, porque agora o médico sabe o seguinte, não dá mais, eu não posso diagnosticar qualquer coisa e mandar o cara para a internação. Isso acontecia aqui no Rio Grande do Sul. Claro, eu não estou dizendo que os médicos psiquiátricos do Rio Grande do Sul faziam isso. Alguns médicos psiquiatras faziam isso. A maioria certamente jamais ia se subordinar a esse tipo de lógica, né? Mas basta que alguns profissionais, né, sem qualquer compromisso ético, né, atuem dessa forma para que tu produza um enorme resultado, né, nesse sentido. Eu acho que a reforma ela tem permitido também uma outra conquista muito importante, que é o enfrentamento de dois grandes estigmas produzidos historicamente sobre a loucura, né, no Brasil e no mundo. Né? Essa ideia de que os loucos são perigosos e que os loucos são incapazes. Né? Então, nenhuma delas é verdadeira. Né? Aliás, a chamada periculosidade do paciente mental é uma coisa
interessante, porque embora em certas circunstâncias, especialmente em surtos psiquiátricos, né, em algumas doenças mais graves, esse paciente possa ser violento, né? O fato é que a violência que existe na sociedade, como a que nós conhecemos no Brasil e no mundo inteiro, ela é em 99% das vezes produzida por pessoas que a gente acha que são normais, né? Então, quer dizer, os chamados normais são bem mais perigosos, né? Do ponto de vista da incidência dessa violência, não há nenhuma dúvida, do que os pacientes psiquiátricos. E a incapacidade do doente mental também é um mito, né? Porque ninguém é louco 24 horas por dia, né? As pessoas podem sofrer de doenças, algumas até sérias, como a esquizofrenia, por exemplo, e serem muito produtivas, serem até geniais, elas podem escrever, elas podem ter atividade profissional como outra qualquer, enfim. Então essa ideia de que a doença mental incapacita as pessoas também tem sido superada ao longo desse processo de debate, de discussão, que no fundo é um processo de reconhecimento dessa diferença, de acolhimento do outro, né? O paciente de saúde mental ele precisa de ajuda, óbvio. A saúde mental não há nenhuma visão, a gente não pode reproduzir uma visão romântica sobre a doença mental, tipo, a doença mental não é o maluco beleza, né, que o Raul Seixas falava. Não tem isso, né? Doença é sofrimento, doença é tristeza, né? Doença mental é isso, então a pessoa precisa de ajuda. Mas é uma pessoa que está ali que precisa de ajuda. Essa pessoa é maior que a sua doença. Então essa ideia de que nós estamos lidando com pessoas, com cidadãos que têm direitos, né? Isso acho que é uma conquista importante que veio com a reforma. A gente não firmou isso ainda, mas avançamos muito nesse sentido, nesse reconhecimento. Deu? Então tá.